Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a conversar sobre cinema, tá havendo uma mostra, né, sobre filmes, né, documentários, né, dramatizações, né, sobre a vida de artistas italianos, sobretudo, né, da Renascença e alguns artistas mais modernos também, tá tendo essa mostra aqui no Rio. Toda semana você está tendo um artista diferente, já teve Caravaggio, já teve Michelangelo, já teve Gustav Klimt, e essa semana a gente está tendo Leonardo da Vinci, um documentário chamado Eu, Leonardo, tá? Sempre passando num horário altamente proibitivo, né? Uma sessão única às 13 horas e 20 minutos, né? 1 da tarde, né? E 20 minutos, ou então às 14 horas, às 2 horas da tarde, né? São sessões bem complicadas de você ir ver, né? Eu confesso a vocês que não estou conseguindo ver tantas assim, só consegui ver a do Michelangelo e a do Leonardo da Vinci até agora, tá? E hoje esse documentário Eu, Leonardo, né, eu posso tentar estabelecer uma espécie de comparação com o documentário do Michelangelo. O que eu posso falar desse documentário Eu, Leonardo? É um documentário que é baseado em escritos do próprio Leonardo da Vinci, né? Você pega um ator que faz esse personagem e você faz uma dramatização, né? É um documentário que opta, né, por essa linguagem de fazer uma dramatização da vida do pintor, né, do universalista, né, que foi o Leonardo da Vinci, tá? E aí você vai mostrando mais essa história da vida dele. Eu confesso a vocês, gente, que eu não gostei muito desse formato de documentário, não, tá? Eu acho que o do Michelangelo foi muito mais didático, né? Por exemplo, né? Você também tinha um ator que fazia, né, o papel do Michelangelo, tá? Mas isso não era a tônica, né, do documentário. A tônica do documentário é você pegar, se pegar as obras do Michelangelo e fazer uma análise profunda e detalhada de cada uma delas, o que eu acho que foi uma coisa muito mais interessante, muito mais didática. Já esse documentário do Leonardo da Vinci, você prioriza realmente a dramatização, a interpretação do ator que está falando, né, esses escritos, né, no Leonardo da Vinci, coisa e tal. Você tem a análise das obras do Leonardo da Vinci de uma certa forma, mas não é uma análise tão aprofundada e tão detalhada quanto foi, né, as obras do Michelangelo, né, o documentário do Michelangelo Infinito. Né? Então, realmente, eu acho que foi um documentário mais fraco nesse sentido, esse documentário do Leonardo da Vinci, né, que poderia dar muito mais coisa, dar muito mais pano para manga, né, porque o Leonardo da Vinci deixou muitos escritos, né, muitos desenhos, né, muitos textos, né, coisa e tal. E é interessante você perceber, né, que de repente se essas pinturas do Leonardo da Vinci, esses desenhos, né, esses estudos matemáticos dele da proporção do corpo, né, fossem mais detalhados. Para mim, o grande momento do documentário foi na hora que você tem uma dramatização do Leonardo da Vinci tentando, pegando, vamos dizer assim, figurantes entre aspas, né, para poder ele fazer primeiro uma espécie assim, de encenação do que ele pintaria para ser a última ceia, né? Então ele pega realmente pessoas ali interpretando os 12 apóstolos de Cristo, interpretando a Maria Madalena lá, coisa e tal, e ele, antes de pintar, ele coloca as pessoas na posição que depois ele colocaria no quadro. Isso realmente para mim foi o grande momento do filme, tá? Foi o grande momento do filme. E também, né, vamos dizer assim, quando ele diz que vai pintar a Mona Lisa, mas quando ele diz que vai pintar a Mona Lisa, que ele ficou 10 anos, né, pintando a Mona Lisa, coisa e tal, né, fala de algumas outras obras importantes do Leonardo da Vinci, coisa e tal, mas não com tanta riqueza de detalhes como a gente viu na Última Ceia. Como esse documentário, a meu ver, deixou, né, um pouco a desejar, né, eu vou recomendar a vocês, né, a leitura, né, do livro Leonardo da Vinci, escrito pelo Walter Isaacson. Walter Isaacson, que foi CEO da CNN, né,
E ele é muito conhecido também por ter escrito, né, aquela biografia do Steve Jobs, né, e ter escrito também a biografia do Albert Einstein, né, uma biografia interessantíssima, né, do Albert Einstein, né, onde ele lançou mão de uma correspondência do Einstein, né, que ele o pessoal ainda não tinha descoberto. Ele foi uma das primeiras pessoas a lançar mão dessa correspondência para poder fazer essa biografia do Einstein. Nesse livro do Walter Isaacson sobre Leonardo da Vinci, né, a análise das obras de arte do Leonardo da Vinci é muito mais detalhada, tá? É muito mais bem explicada. Você inclusive vê falhas em algumas obras, né, do Leonardo da Vinci, que o próprio Walter Isaacson aponta, né, erros de perspectiva em alguns quadros, né, os primeiros quadros dele, coisa e tal, né, isso é conversado, isso é detalhado, que foi uma coisa que eu confesso a vocês que eu senti falta. Como eu li esse livro do Walter Isaacson sobre Leonardo da Vinci, o livro do Walter Isaacson é muito bom, né? É um livro que deve ter o que, mais de 600 páginas falando sobre a vida de Leonardo da Vinci. Quando você vai ver o documentário, realmente fica com aquele gosto de que está faltando uma coisa, que o documentário realmente deixou a desejar. E esse sentimento é o mesmo quando você compara esse documentário ao Leonardo com o Michelangelo Infinito, que também se passou nessa mostra. O Michelangelo Infinito, a meu ver, ele foi muito mais didático do que esse documentário do Leonardo da Vinci, que privilegiou mais a dramatização da vida, né, desse gênio, né, que a gente tem aí da humanidade, né, que a gente está falando de pessoas muito cascudas, aí, de pessoas muito importantes para a cultura universal. Né? E é uma pena, né, que eu achei que esse documentário ele poderia ter sido mais completo, né? Ele poderia ter sido mais explicativo, ele poderia ter sido mais didático, tanto quanto foi do Michelangelo Infinito, tá? Mas ainda assim vale a pena a gente assistir esse documentário, vale a pena que esse documentário ele realmente faz um esboço biográfico interessante, né? Dos vários lugares onde ele passou, né? Dos vários lugares onde ele passou, de quem foram os mecenas dele, quem deixou de ser, quem deu ideia para, vamos dizer assim, para os estudos dele, quem não deu, né, no caso, né? A relação conturbada que ele tinha com o pai, já que ele era um filho ilegítimo, né, no caso, né? Então, essas coisas também são mostradas, né, no documentário. Se bem que esse Leonardo da Vinci que a gente vê no documentário, ele aparentemente ele é menos fulgurante, né, do que o Leonardo da Vinci que você vê no Walter Isaacson, por exemplo. Tá? Isso daí só lendo o livro e só vendo o documentário para se poder entender. Também não é citada no documentário a rivalidade que ele teve com Michelangelo também, que é citada no livro do Walter Isaacson. Então, gente, esse documentário, se vocês não conseguirem assistir no streaming, tá? Vocês podem procurar o livro na estante virtual do Walter Isaacson, escrito pelo Walter Isaacson, sobre Leonardo da Vinci. Tá? Isso daí na estante virtual deve ser fácil de achar. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Não deixem de acessar meu site batataspacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.